Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Com este versículo, eu desejo a todos uma boa noite e cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir em Filipenses, Novo Testamento, carta que o apóstolo Paulo escreveu. Filipenses, capítulo de número 4, leremos apenas 2 versículos nesta noite, versos 2 e 3. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na pregação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre resolver conflitos. Conflito, essa palavrinha que vem do latim, conflitos, que significa choque, que significa colisão. Não são poucos os momentos na vida em que aparentemente está tudo bem, com pessoas do nosso ambiente de trabalho, com pessoas da nossa família, e de repente parece que alguma coisa acontece, e de repente dá um choquinho, e parece que um fala A, o outro entende Z, um sentimento ruim toma conta daquele momento. Isso ali é um indício de um conflito. Para que nós entendamos melhor o que é um conflito, eu separei alguns sinônimos para esta palavra. Conflito é desacordo, hostilidade, desentendimento, contenda, rixa, divisão. Todas palavras que apontam para o conflito. Depois da pandemia, nós percebemos que os conflitos, eles se avolumaram de uma maneira extrema. Depois da pandemia, os conflitos, eles foram diagnosticados com porcentagens elevadíssimas. Mulheres, pasmem vocês, batendo nos seus maridos. O número de mulheres que batem nos maridos aumentou extremamente. A gente ouvia muito falar, né, que os maridos batiam nas mulheres. Mas gente, olha só, está acontecendo uma revolução na sociedade. Não concordo nem que o marido levante a mão contra a mulher, e nem a mulher levante a mão com o marido, tá bom, gente? Amém? Nada disso. O nosso Deus é um Deus de paz. Aleluia. Mas nós percebemos estes conflitos em todas as esferas da sociedade, inclusive na igreja. Tanto é que o tema da denominação Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é por um avivamento, mas não só por um avivamento, o tema é por uma igreja unida e avivada. O que aponta para que no meio da denominação também existem conflitos, pensamentos diferentes. Daí o tema tentando pacificar isto, unir a igreja e avivar a igreja. 2 sintomas nessa tentativa de tema, né? Uma igreja unida é porque ela está de alguma forma dividida, e uma igreja avivada é porque é uma igreja que está precisando aí de um calor do Espírito Santo sobre ela. Então, nós, os servos de Deus, estamos, vez por outra, enfrentando conflitos. Os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão hiper irritadas. Existe um livro do Jacques e de Claire e sua esposa, um livro muito bom da editora Vida, cujo nome é Conflitos. E ele afirma que o conflito pode ser tanto positivo quanto negativo. O conflito pode ser positivo porque, se resolvido de uma maneira sábia, caminha e aponta para uma maturidade e um crescimento nos relacionamentos.
e às vezes um crescimento pessoal, porque existe um conflito com a gente mesmo, às vezes um conflito com o próximo, e às vezes um conflito com o próprio Deus. Então, se esse conflito for resolvido de maneira madura, com sabedoria, então esse conflito valeu a pena e ele foi positivo. Mas existe um outro lado do conflito que ele pode ser negativo, e o conflito negativo é aquele que não é bem resolvido e que pode desencadear em crises irreparáveis. Basta a gente olhar para algumas nações, como a Ucrânia, por exemplo, e a Rússia, uma crise profunda que já se delonga meses e meses aí. Se olharmos para a palavra de Deus, Moisés, num primeiro momento, antes de ter sua experiência com Deus, ele não soube resolver um conflito e por isso gerou uma crise, e aquela crise então terminou em um homicídio. Mas depois que Moisés teve uma experiência profunda com Deus, Moisés não apenas aprendeu a lidar com um homem, mas com uma multidão de pessoas, e se tornou uma multidão de pessoas. Se nós queremos como igreja resolver de uma maneira sábia, de uma maneira madura, os conflitos que se apresentam diante de nós, nos ambientes onde nós vivemos, nós precisamos ter uma experiência com Deus, como Moisés teve, porque quando Deus está à frente, meus irmãos, a melhor resolução, ela também se apresenta a nós. Quem diz amém para essa palavra? O Jacques, nesse livro Conflitos, um livro muito bom, que me ajudou bastante, ele fala que o conflito é como um combustível. Um combustível pode ser usado para tacar fogo numa casa, mas um combustível também é usado para fazer um veículo andar, lado positivo e lado negativo do conflito. Fugir dos conflitos é fortalecer o conflito. A fuga não é a melhor opção para o conflito. Por isso, a coisa certa é encarar os conflitos e resolver os conflitos sempre debaixo da graça de Deus. O conflito é um tema tão universal, é um tema que está presente em todos os lugares onde há pessoas, onde há relacionamentos, que a sociologia, ela criou um tema, uma categoria específica para estudar os conflitos. Virou uma disciplina de estudo da sociologia que se chama polemologia. Os conflitos, como já disse, desculpe-me ser repetitivo, mas eles estão onde as pessoas estão. E quando a gente olha para a graça comum, isto é, como o conflito é algo recorrente no mundo, nas famílias, nas sociedades, etc., o mundo também procura dar soluções para esse conflito. É o que nós chamamos de graça comum da parte de Deus. E quando a gente olha para a sociedade, mesmo pessoas que não acreditam em Deus, elas apresentam soluções para que os conflitos sejam resolvidos. Por exemplo, dizem os estudiosos, quando você estiver em conflito, ou quando você estiver resolvendo um conflito, ajudando pessoas em conflito, dizem, seja neutro e ouça os dois lados conflitantes. Também dizem, reserve um tempo para administrar este conflito, porque às vezes o conflito tem hora de começar, mas não tem hora para terminar. Se você for o mediador de um conflito, reúna os envolvidos num lugar adequado. Não vá tratar desses conflitos em qualquer lugar, reúna-os num ambiente adequado. Também dizem que aqueles que
estão envolvidos num conflito ou que estão mediando um conflito precisam olhar para a sua alma, para as suas emoções. A pessoa já está nervosa, a pessoa já está com os nervos à flor da pele, e aí ela vai tentar resolver um conflito, pode criar um conflito maior ainda. Também é um sexto incentivo para aqueles que querem resolver conflitos, para aqueles que são mediadores de conflito. Diz eles: seja assertivo, ouça com atenção e seja capaz de ponderar os dois pontos de vistas. Então ouça um lado, ouça o outro, peça discernimento, e aí então você procura contribuir. O outro princípio: coloque-se no lugar dos envolvidos. Coloque-se no lugar dos envolvidos. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como eu iria resolver isso? Se eu estivesse enfrentando esta situação, como eu iria resolver isso? E são sugestões das pessoas que são inteligentes, das pessoas que pensam sobre o assunto. Mas nós que somos servos de Deus, temos o privilégio não apenas de desfrutar da graça comum, mas também temos a graça especial, que nos dá o privilégio de orar a Deus e apresentar isso diante de Deus, que nos dá o privilégio de orarmos para as Escrituras, e em meio às Escrituras encontrarmos princípios para resolvermos aquele conflito. Eu me lembro como hoje, era o ano de 2002, eu acabara de me formar no seminário, fui contratado para ser professor no seminário, onde trabalhava de tempo integral, e depois também auxiliar na segunda igreja presbiteriana renovada de Cianorte. Eu era pastor auxiliar, como o pastor Antônio é aqui também. E então, um dia, descobriu-se que um homem estava traindo a sua esposa. Isso já fazia tempo já, mas o homem sempre negava, não queria resolver. Um dia os próprios filhos encontraram ele com a amante, virou um tropé todo, e o pastor Calixto, que era o meu pastor presidente, meu pastor superior, ele disse: você está começando o ministério agora, então você precisa pegar uma experiência, vai lá resolver isso aí, vai lá. Beleza, estou animado, 0 bala, eu vou lá. Primeiro ano de ministério, não tinha minha moto ainda, não tinha carro, mas eu tinha minha bicicleta. Peguei a minha bicicleta, Bíblia na mão, segurando o guidão da bicicleta, e a outra mão levantando para o céu, pedalando, suando um pouco, sol quente, e dizia: Senhor, vai na minha frente, aleluia. Cheguei lá, a esposa veio me atender no portão: entra pastor, nós entramos, fomos até a sala. Quando eu sento na sala, o homem nervoso, com um revólver ao lado dele, ai Jesus da glória, ele estava com aquela arma, a arma de fogo, mas eu também tinha uma outra arma, que era a palavra de Deus. E então ali na minha simplicidade, um meninão novo, cheio de fé, cheio de expectativa, começando o ministério, eu abri as Escrituras, e nós oramos juntos, para encurtar a história. Graças a Deus, até hoje eles estão casados, e vivem bem na presença de Deus, aleluia. Na hora de resolver os conflitos, conte com a graça especial de Deus, conte com a oração, conte com a palavra de Deus, com os princípios eternos de Deus, e o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus. Era assim que o apóstolo Paulo resolvia os conflitos. Quando nós olhamos para o texto que lemos nesta noite, nós percebemos 2 mulheres, 2 servas de Deus. Os nomes são estranhos, mas são servas de Deus. Eu espero que ninguém tenha nada contra nomes estranhos, porque o meu nome não é feio, meu nome é diferente. Geloilson, muito prazer. 2 mulheres, 2 servas de Deus. Então, no capítulo 4, versículo de número 2, Paulo está dizendo: agora suplico a Evódia e a Sintique.
Hoje a irmã Brenda, esposa do irmão Bruno, batizou, tem gêmeas, né? Uma se chama Cecília e a outra se chama Helena, né? Mas se não tivesse nascido ainda e fosse nascer, poderia ser Evódia e Sintique. Não poderia, não poderia. Duas servas de Deus, diz o texto que são mulheres aplicadas na obra de Deus, diz o texto que são mulheres de oração, mulheres que pregam o evangelho, mulheres que são cooperadoras do apóstolo Paulo e de outros obreiros que tem na igreja lá dos Filipenses. Mas agora essas mulheres estão uma com a outra, com a cara virada, não conversam. Não sei como que era a Santa Ceia para essas duas mulheres, nem sei se elas tomavam a Santa Ceia, mas o texto diz que elas precisavam resolver aquele desentendimento, aquele conflito. Paulo disse: vocês não podem continuar assim. Então como que Paulo resolve o conflito? Em primeiro lugar, ele pede ajuda de uma pessoa. O versículo 2 continua dizendo para nós, né? E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Nós não somos machistas, homens também brigaram na Bíblia, né? Talvez você está pensando, mulher é assim, está vendo? Mulher é assim. Não, o próprio Paulo e o Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos, o evangelista Marcos. O homem também entra em desentendimento. Mas o fato é, o que importa para nós nesse momento é como que a gente resolve isso. O apóstolo Paulo está pedindo ajuda. Peço a você, meu companheiro de ministério, meu cooperador, que você me ajude na resolução de conflitos. Sabe, irmãos, tem conflito que a gente consegue resolver sozinho, né? Cadê o filhote? Fala para ele que eu mandei um abraço, tá? Edilan, membro desta igreja. Tem problemas que a gente consegue resolver sozinho, mas tem problema que a gente não consegue resolver sozinho. O apóstolo Paulo está dizendo: nós nem sabemos o nome desse homem, meu companheiro de ministério, meu cooperador. Chama essas duas mulheres, faz uma semana de jejum antes, mas chama essas mulheres e resolve esse problema. Ajuda a resolver esse problema, media esse problema, por favor. Na igreja do Senhor também tem os conflitos, é a igreja do Senhor aqui, e eles são inevitáveis, Eu lembro quando eu cheguei aqui, a igreja não tinha ar-condicionado, né? Não tinha, era só os ventiladores. Graças a Deus o nosso conselho, todo um processo, tem ar-condicionado, que gostoso o ar-condicionado, aleluia. Na minha casa não tem ar-condicionado, aqui tem ar-condicionado, mas eu lembro, não estavam acostumados com ar-condicionado. Um falava: pastor, está quente demais. Outro falava: está gelado demais. E começava: não, tem que deixar em tantos graus. Não, tem que deixar em tantos graus. Então na igreja também acontece conflito, e não é errado acontecer conflito. O errado é não resolver o errado, o equivocado é não resolver você precisa resolver os conflitos, se tem conflito, seja dentro de você, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com os irmãos, seja onde você tem um grupo de relacionamento, você precisa resolver este conflito. E se você quiser resolver este conflito, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te dar sabedoria, e você vai resolver isso na sua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. O Senhor Jesus, no momento difícil do ministério dele, o Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, sentindo aquela opressão satânica, sentindo a angústia da morte que se aproximava, começou a orar, e junto à oração o seu corpo suava gotas de sangue, e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele pede ajuda para os discípulos: vem orar comigo, vem orar por mim, vamos orar juntos. Gente, o Senhor Jesus pediu ajuda.
E ele saiu de novo. E ele volta, Pedro, Tiago, João, roncando. Jesus, gente, vamos orar comigo. A minha alma, diz o texto bíblico, está angustiada, diz Jesus. Jesus volta para a oração, e 3 vezes esse episódio acontece, até que Jesus volta e diz para eles: puxa vida, vocês, estou parafraseando, tá bom? No texto não tem puxa vida, só para a gente entender, amém, gente? Puxa vida, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Agora pense, se Jesus, ele pediu ajuda, por que você não vai pedir ajuda? Irmãos, quantas pessoas aqui na igreja que pensavam em suicídio e pediram ajuda e hoje estão bem para a glória de Deus? Quantas pessoas, irmãos, estavam desfazendo o casamento e pediram ajuda e hoje estão bem para a glória de Deus? Quantas pessoas estavam pensando em desviar da fé, abandonar a fé, abandonar o caminho de Deus, mas pediram ajuda e hoje estão firmes para a glória de Deus? A missão da nossa igreja é adorar a Deus e cuidar dos salvos. Peça ajuda, os pastores, os presbíteros, os líderes de ministério. Se tem alguma coisa acontecendo com você, então, por favor, peça ajuda. Nós queremos ser ajudados por vocês e queremos também ajudar vocês. Quem diz amém para esta palavra? Segundo lugar, Paulo resolve esse problema, esse conflito, evocando uma doutrina que é chamada de união mística. Então vamos recapitular. Para resolver conflitos, Paulo nos ensina que é necessário, em primeiro lugar, pedir ajuda. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que para resolvermos o conflito, é necessário crermos na nossa união mística com Cristo, pastor do céu. O que é isso? Primeiro eu vou mostrar na Bíblia e depois eu vou explicar. Vou tentar pelo menos, né? Agora, suplico a Evódia e a Sintique, verso 2, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. Esta expressão, estão no Senhor, significa, aponta, eleva, destaca, sublinha a doutrina de união mística com Cristo. Exatamente, significa que nós estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Significa que um dia nós morremos com Cristo e depois ressuscitamos com Cristo. E isso aconteceu simultaneamente no dia em que você entregou a sua vida para Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você nasceu de novo, quando você foi regenerado, aconteceu uma transação espiritual. Você foi para dentro de Jesus, o corpo de Cristo, e Cristo, pelo Espírito Santo, veio morar no seu coração. Agora você está em Cristo e Cristo está em você. Por que isso é importante? Por que Paulo evoca, chama essa doutrina de união mística? Porque quando eu tenho um conflito, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma tentação, eu sou chamado a lembrar quem eu sou. Então, se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu vou pregar para mim mesmo, eu vou orar para mim mesmo e vou dizer: se Cristo estivesse aqui, Ele não viveria este conflito, Ele não esticaria este conflito, mas Ele resolveria este conflito. Então, se eu estou em Cristo, e se Cristo está em mim, se eu sou nova criatura, se agora eu sou filho da luz, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar a graça de Deus, eu vou buscar a capacitação da parte de Deus, para eu resolver este conflito, e eu creio que Deus, em nome de Jesus, no poder do
Espírito Santo vai me ajudar a resolver esta situação. Aleluia. União mística com o Senhor. Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos também. E é tão gostoso, irmãos, entender que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós por meio do Espírito Santo. E isso é tão bem ilustrado lá no Evangelho de João, capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim, o Pai cuida desses ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse vai dar fruto, e são frutos maravilhosos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de longanimidade, frutos de domínio próprio, frutos de perseverança, frutos maravilhosos. Então, se eu entendo a doutrina da união mística com Cristo, eu começo a clamar para que estas coisas da Bíblia estejam presentes e sejam realidades na minha vida também. Meus irmãos, quando a gente ora, Deus faz coisas maravilhosas. Quando a gente ora, Deus faz coisas tremendas. Um dia desses, esta semana, eu estava conversando com uma pessoa, e eu dizia para ela, uma pessoa com uma história terrível, um casamento terrível, e agora nós vamos receber o cônjuge desta pessoa. E eu perguntei para ela: nós vamos receber o seu cônjuge na membresia da igreja, e eu queria que você, que eu conheço a história há 10 anos, como que está esse relacionamento? E ela disse: pastor, olha, o meu cônjuge, ele está crente até demais, aleluia, está crente até, pode receber pastor, pode receber, meu esposo está crente até demais, aleluia. O Senhor muda, o Senhor resolve, o Senhor transforma, o Senhor age, quando nós cremos que Ele está em nós, e que nós estamos nele. Isso é união mística com Cristo, aleluia. Queria, por favor, que você não entendesse união mística com Cristo com misticismo. Misticismo é o uso de elementos para produzir uma falsa espiritualidade. É o uso do azeite, é o uso do sal, é o uso da correntinha, é o uso de tantos elementos para tentar produzir alguma coisa, fazer que alguma coisa. Não é disso que eu estou falando de uma realidade muito maior, é de Cristo dentro de nós, e nós dentro de Cristo, e aí juntos, nós então somos transformados para a glória de Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo está nos ajudando aqui a resolver conflitos. E como que a gente resolve conflitos? O apóstolo Paulo diz: em primeiro lugar, peça ajuda. Em segundo lugar, lembre-se da sua união mística com Cristo. E em terceiro lugar, lembre-se da eternidade. Lembre-se da eternidade. Vamos ver aqui, versículo de número 3. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Existe um livro, irmãos, que é o livro da vida, o livro da vida eterna. O nome desse povo aqui está escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro daqueles que nascem para Deus. 1 de João, capítulo 1, verso 12, Jesus dizendo: eu vim para os meus, os judeus, mas eles me rejeitaram. Mas todos quantos creram no meu nome, eu lhes dei o poder, outra versão diz, o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador,
lá no cartório do céu tem o livro da vida, e você é registrado como filho e filha de Deus. Quem já tem o nome escrito no livro da vida? Levanta a mão mais alto e dá um glória a Deus. Levanta a mão mais alta e se alegra dizendo aleluia. É por isso, Sintique e Evódia, que vocês não podem ficar virada uma para outra de costas, porque a igreja é a antessala do céu, e lá no céu não tem conflito, não tem esse desentendimento, não tem essa briga boba. Gente, a vida passa muito rápido, passa muito rápido. Foi um dia desses que eu lembro um menino na rua, descalço, brincando, jogando bola na terra, não tinha grama. Agora estou aqui ficando cada dia mais velho. Quando eu cheguei aqui, o Samuel, 6 aninhos, o Arthur, de 6 meses no colo, nem andava ainda. Agora o Samuel, cadê o Samuel? Dando aula? Está dando aula. Um gigante me passou, gente de Deus. O tempo passa rápido demais para a gente ficar brigado com as pessoas. O tempo passa rápido demais para a gente ficar fortalecendo, dando músculos para as pecuinhas. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, se tem alguma diferença entre você e o seu pai, você e a sua mãe, você e os seus filhos, você e um irmão da igreja, eu não sei de nenhum problema aqui na igreja, eu não sei de verdade, mas se tiver, vamos resolver isso, meus irmãos. Deus não se agrada de divisão, de pessoas brigadas, de pessoas que não falam uma com a outra. Vamos resolver isso com a graça de Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia. Nós vamos para o céu, meus irmãos, e lá nós vamos viver eternamente juntos, glória a Deus, aleluia. E pense na eternidade. Pensa na eternidade. Esse mundo passa rápido demais. Maneuci vai fazer 80 anos daqui um dia. Conheci ela no seminário há 20 anos atrás, mais 25 anos atrás, já vai fazer 80 anos. Vamos supor que ela alcance a graça da sua mamãe, que viveu 100 anos, 103 anos. Mas irmãos, 103 anos, 105 anos, 110 anos, é isso aqui, ó, diante da eternidade. Então o tempo é muito curto para a gente ficar brigado com as pessoas. Quem diz amém para essa palavra? Nós participamos da ceia do Senhor. Santa Ceia lembra de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, não vamos deixar o nosso coração ficar partido por algumas coisas que aconteceram, por mais difíceis que foram. Vamos seguir a recomendação do apóstolo Paulo, porque nós vamos um dia morar no céu, estar eternamente com o Senhor nosso Deus. Existem 3 problemas que nós enfrentamos no mundo pós-moderno. Um tem a ver com o passado, um tem a ver com o presente e outro tem a ver com o futuro. 3 problemas gravíssimos. Quando a gente fica preso com o passado, geralmente a gente é abraçado pela depressão. O estresse do dia a dia, a loucura do dia a dia, traz uma tensão muito grande para nós, então ficamos muito estressados. E o medo em relação ao futuro, o que vai acontecer, se a besta está chegando, se já é o tempo do falso profeta, se Jesus já está às portas ou não, meus irmãos, se o chip vai ser implantado mesmo, se não vai ser,
meus irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Nós não precisamos viver ansiosos. Agora tem a tecnologia X, a tecnologia Y. Agora o fulano de tal está na liderança. Não, meus irmãos, a sua vida e a minha vida está nas mãos de Deus, aleluia. Vamos resolver os nossos problemas, vamos cuidar das nossas vidas, vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, vamos cuidar daquilo que Deus pediu para a gente fazer: orar, ler a Bíblia, cultuar, evangelizar, ajudar as pessoas. Vamos preocupar com isso, e o Senhor vai nos abençoar, aleluia. Nós vamos para a eternidade, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Paulo está preocupado aqui com a comunhão dessas irmãs. Paulo está preocupado aqui destas duas mulheres tão importantes, duas ícones tão celebradas e respeitadas na igreja. O testemunho não está legal, não está legal. Você sabe como que crente é, né? Crente, ele fala um monte de problema e depois no final assim: eu te contei tudo isso para a gente orar. Imagina na igreja, toda igreja tem isso, um pouquinho, mas tem. Você viu lá a Cintiq e a Evódia, você viu, né? Continuam brigadas lá, continuam sem falar umas com as outras. Você viu o que aconteceu? Por quê? Você acha que é a Cintiq que está certo ou a Evódia que está certo? Quem que está certo? Eu acho que a Evódia tem, mas a Cintiq também não está de toda errada não, tal. Não, mas eu só contei isso para a gente orar. Ei, glória a Deus, só Jesus para ter misericórdia de nós. Paulo está preocupado com a comunhão, e eu estou seguindo o apóstolo Paulo, o colégio apostólico, a doutrina apostólica, e eu me preocupo também com a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a nossa família, a nossa comunhão com os nossos irmãos, a nossa comunhão respeitosa com os nossos colegas de trabalho. Eu me preocupo com a comunhão. O apóstolo Paulo está preocupado com a comunhão. Você percebe como as doutrinas são importantes para nós, irmãos? Muitas vezes nós entramos na igreja e nós não nos preocupamos com doutrinas. Duas doutrinas tão importantes, a primeira delas, a da união mística com Cristo. E agora, essa outra doutrina, a doutrina da eternidade, do nosso nome estar escrito no livro da vida. Nós somos salvos e devemos viver como salvos na presença de Deus. Amém, igreja? 3 sugestões, 3 princípios do apóstolo Paulo para a gente resolver os conflitos. Primeiro, peça ajuda. Segundo, lembre-se da sua união mística com Cristo. Terceiro, lembre-se que o seu nome está escrito no livro da vida. John Brecht, ele escreveu: não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Vou repetir para vocês: não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Mais cedo ou mais tarde vai pipocar um conflito. Passa um pouquinho, pipoca outro conflito, mas com a graça de Jesus, nós vamos pedir perdão se for preciso, nós vamos perdoar se for preciso, mas nós não vamos dar lado para o conflito, para o desentendimento. Nós vamos resolver tudo isso para a glória de Deus. Amém? Você tem um conflito com você mesmo? Você tem um conflito na sua alma? Você tem um conflito nos seus sentimentos, nas suas emoções? Você tem um conflito espiritual? Alguma coisa que não está fechando, alguma coisa que não bate, e você precisa resolver isto? Você tem um conflito familiar que precisa ser resolvido? Você tem algum conflito de irmandade eclesiástico da igreja para ser resolvido? Você tem um conflito lá do passado que você jogou
para debaixo do tapete, ainda bem que o irmão Laércio limpa certinho, está limpinho, hein? Que você jogou para debaixo do tapete. Tem algum conflito que você foge, para você não encarar isso e resolver isso. Eu quero orar por mim e por vocês, para que o Senhor nos ajude a resolver os conflitos. Amém?